Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Podeis tomar assento. Você está com expectativa aí? Irmãos, eu estou com uma expectativa lá em cima mesmo, assim, sabe? Hoje, no dia de meia-noite de ontem para hoje, irmãos, uma doideira lá em casa. Doideira total, horário de oração, presença assim de Deus forte, né? Uma coisa maravilhosa, eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer coisas extraordinárias, tá? Eu quero aconselhar você a não faltar nenhuma dessas quintas-feiras. Tá? Cada quinta-feira terá uma ministração diferente, sobre uma temática diferente. Hoje nós vamos falar sobre Deus realizando o impossível na nossa área financeira. Depois vai ter falando sobre saúde, sobre família, né, sobre renovação espiritual, e depois por projetos pessoais, projetos da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus responder algo que nós colocamos diante dele em oração aqui, você pega um papel ali na recepção, escreva o testemunho, para que a gente na quinta-feira seguinte, a gente compartilhe com a igreja isso para edificar a fé da igreja, tá bom? E deixa eu dizer uma outra coisa para você. Nós, ao final de todos esses cultos, nós vamos levantar clamores específicos para cada área que for ministrada. Então hoje, depois da mensagem, nós vamos orar a Deus pelas finanças da igreja, pelas finanças do povo de Deus, por causa da justiça, de coisas trabalhistas, direito trabalhista que você tem que estar emperrado lá no saiu, pensão, né? Tudo que envolve recurso, nós vamos estar orando, né? E em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tive um sonho nessa madrugada, eu falei para minha esposa, para minha filha, né? E eu ainda não tinha entendido o sonho direito. Mas aí quando eu estava preparando, complementando a mensagem, que essa semana foi só meditando o que eu ia pregar hoje, e Deus sempre acrescenta algumas coisas a mais no finalzinho ali. E aí, quando eu estava terminando a mensagem, Deus me levou com um texto, eu vou mencionar aqui depois, exatamente o sonho que eu tive. Deus fala muito comigo em sonhos, tá? E é importante você ter essa percepção para você identificar de que maneira Deus fala com você. É importante nós identificarmos isso. É claro que Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do Espírito dele, ministra pelo seu Espírito, Deus fala através de circunstância, mas sempre tem uma área que Deus fala mais claro com você. Deus sempre falou muito comigo através do sonho. Inclusive, a minha vocação, meu chamado para o ministério pastoral foi através de um sonho. Eu tive um sonho que eu via muitas máquinas, sabe? Essas máquinas que trabalham em construção, então tratores, aquelas niveladoras, né? Aquelas máquinas que amassam o solo, né? Então muitas máquinas trabalhando, tirando muitos entulhos, mato que tinha na frente, e depois vinha um trator, aquele trator que tem aquelas pás gigantes, né? Vinha abrindo o caminho e fazendo uma avenida, e depois daquela vinha uma outra máquina jogando brita e por cima um asfalto, sabe? Sabe aquele asfalto novo que você passa e você fala, poxa, que coisa linda? Então é exatamente isso. Sabe o que eu entendi com esse sonho? Deus vai abrir caminhos na vida de pessoas aqui, na vida da igreja, novos caminhos. Deus vai tirar empecilhos, barreiras que estão na frente, entulhos, e vai abrir um caminho para você passar e conquistar aquilo que Ele preparou para você. Sacode quem está perto de você, te prepara. Deus vai fazer coisas extraordinárias, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, o texto que eu vou usar para
pregar nessa noite é um texto que eu já usei aqui quando eu falo de oferta, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais dentro desse texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26. Nós vamos ler apenas vamos ler 1, 2, 3, 4, vamos ler o 26, 1, 2, 3 e 4, depois vamos ler o 12 e o 13, amém? Deixa eu te dizer mais uma coisa, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Amém. Nessas quintas-feiras agora, esqueça o relógio, fica tranquilo, a gente não vai passar muito da hora, claro, mas o Espírito Santo aqui, ele conduz, mas esqueça o relógio, se desligue dos problemas que você tem para resolver e foque somente naquilo que Deus quer transmitir a nós nesses cultos de quinta-feira. Então diz assim a palavra de Deus: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente em todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo de número, vou ler o 6 antes, versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, hoje nós estamos iniciando, Senhor, um propósito de buscar a tua face ao longo de 5 semanas, ó Pai. Propósito de oração, propósito de jejum, propósito de clamor, propósito de ministração, porque nós queremos, ó Deus, nesses dias, e que esses dias eles sejam apenas uma virada de chave na nossa vida e na nossa igreja, que esses dias seja somente um start para um novo tempo que o Senhor há de começar a realizar coisas em nosso meio. E Pai, eu te peço nessa noite, usa de misericórdia para comigo, Senhor, para que eu possa, Senhor, ministrar essa palavra, ó Deus, não baseado em meus conhecimentos, em meu entendimento, mas através de uma revelação do Teu Espírito Santo, para que essa mensagem, Senhor, encontre guaridas em cada coração, gere fé no Teu povo, para alcançar o impossível, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Então, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte: prosperando em tempos de crise. Pode repetir comigo? No 3, 1, 2, 3. Prosperando em tempos de crise. Porque, irmão, prosperar em tempos de crise, só Deus. Porque quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber logo no versículo 1 do capítulo 26, que diz que veio fome. Ou seja, houve uma crise econômica, uma crise na lavoura, uma crise trabalhista, uma crise financeira sobre o povo de Deus naquela época. Não só sobre o povo de Deus, mas sobre toda aquela geração.
crise, essa fome, foi além da primeira. Que primeira? Abraão também enfrentou uma grande crise logo após uma promessa que Deus havia feito a ele. Então Deus fez uma promessa grande a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra e te farei grande. E começa a dizer o que ele vai conceder a Abraão. Só que logo depois da promessa, Abraão enfrenta a guerra, Abraão enfrenta uma fome terrível, e Abraão, ele vai para onde? Para o Egito. E lá acontece toda aquela história que ele pede sua esposa para dizer que é sua irmã, toda aquela história toda aí. Quando chega aqui, diz que a crise do tempo de Isaac foi maior, além do que a crise que seu pai Abraão enfrentou. E aí diz o texto aqui: foi, e por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Então, veja só, antes de eu entrar no texto, eu quero chamar você a atenção para algumas coisas. Irmãos, hoje, quando nós falamos, como nós vamos tratar de finanças, de prosperidade, a gente percebe em algumas pessoas uma resistência muito grande. Por quê? Por causa dessa teologia da prosperidade que surgiu aí, que prega uma prosperidade louca, uma prosperidade sem fundamento bíblico. E aí muitos crentes têm até medo de falar em dinheiro, em prosperidade, até porque muitos entenderam errado alguns textos bíblicos que falam sobre dinheiro, sobre prosperidade. Por exemplo, muitas pessoas interpretam errado. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz. Me ajuda a pregar. Vocês ficam até com medo de falar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que o dinheiro é o maior de todos os males. A Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro, ou seja, o dinheiro não é algo ruim. Agora, quando nós nos tornamos escravos dele, quando ele passa a ser o Senhor da nossa vida, quando ele passa a ditar os parâmetros da nossa vida, aí se acende uma luz vermelha, porque nós começamos a fazer tudo por dinheiro. Quando já viram aquele programa, quem quer dinheiro? Ou aquele programa, as pessoas faziam tudo por dinheiro. Aí ficava um camarada, eu nem sei se existe isso ainda, ficava um camarada com alguns desafios, e aí falava: você faz isso por 50 reais. Aí a pessoa: 50. Mas se eu aumentar para 100, ela já: não, faço não. E 500? Aí quando fala mil, ela aceita. Então a senhora vai entrar atrás desse biombo aqui e vai trocar de roupa aqui. E a pessoa aceita, por quê? Porque ela faz tudo por dinheiro. Então as pessoas entenderam errado algumas coisas que a Bíblia fala. Por exemplo, um outro texto que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então as pessoas acham que todos os ricos vão para o inferno. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é mais fácil. Então, a Bíblia está dizendo que é mais fácil, um camelo passar por um lugar estreitíssimo. Até algumas pessoas dizem que existia uma porta, que o nome era agulha. Nada, isso é tudo invenção. Eu fui pesquisar, isso aí não tem fundamento nenhum, até mesmo muita gente fala isso também. Não tem nada a ver, não tem lugar nenhum que o buraco é
objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo hoje aqui é despertar em você uma verdadeira percepção daquilo que Deus tem prometido para a sua igreja. Então vamos caminhar aqui. Deixa eu já pular. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação? Isso aí eu fui pesquisar. A Bíblia fala de finanças aproximadamente 2.000 vezes. E fala aproximadamente 120 vezes sobre salvação. Fala mais 60 vezes sobre oração. Fala aproximadamente mais 40 de santificação. Então deixa eu dizer uma coisa. Falar de finanças é tão espiritual quanto falar de oração, quanto falar de salvação e quanto falar de santificação. Fala para quem está ao teu lado, você está num ambiente grandemente espiritual. Diga para ele. Então nós já vamos quebrar esse paradigma. Porque, irmãos, como é que alguém vai ser uma grande nação sem dinheiro? E Deus falou que Abraão seria o quê? Uma grande nação. Você está vendo o que a América está fazendo aí? Taxa de 50% em todo mundo. Por que ele tem essa autoridade para fazer isso? Porque tem dinheiro. E o pastor está na carne, veio só para falar de dinheiro. Eu não, estou no espírito. Amém. Glória a Deus. Deus não condena prosperidade financeira. Você pode dizer rapidinho para quem está falando, olha, Deus não condena prosperidade financeira. Embora todos nós saibamos, irmão, que prosperidade não está somente vinculada a dinheiro, porque prosperidade bíblica é muito mais do que ter dinheiro, mas o dinheiro está no meio da prosperidade. As maiores crises de relacionamentos conjugais surgem por falta de dinheiro. Enquanto está tudo bem, o casal está uma maravilha, viajando, passeando, andando de carro, entrando na loja, gastando. Acaba o dinheiro, começa a crise, as discussões dentro de casa. Deus está falando aí. Porque falar de dinheiro é falar de algo espiritual. Eu só vi alguns personagens da Bíblia que foram prósperos financeiramente. Abraão foi próspero, José foi próspero, Isaac foi próspero, Jacó foi próspero, Davi foi próspero, Salomão, Daniel, Esther, Mardoqueu, José de Arimateia, pegou o corpo de Jesus, Barnabé, que doou seus bens para a missão evangelística em Atos, quando a igreja foi manifesto do Espírito Santo, Simão, o cultidor, Joana, Susana, as mulheres que ajudaram o ministério de Jesus. Eu quero dizer para você, liberar uma palavra profética nessa noite: Deus te chamou para ser próspero. Aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Davi disse: fui moço, sou velho, e nunca vi um justo desamparado ou a sua descendência colocar o pão. O pastor está bravo hoje, louco. Vamos para o texto então. Vamos aprender algumas coisas aqui com Isaac. A primeira coisa que nós já aprendemos aqui nesse texto, irmãos, e que nós precisamos entender para alcançar o impossível de Deus na nossa vida financeira, é você não perder a percepção que você e eu estamos debaixo de uma promessa. Diga para 2 ou 3 pessoas, fala, nunca se esqueça. Você e eu estamos debaixo de uma promessa que está vinculada a uma aliança.
Aprenda aqui uma coisa antes de entrar aqui nesse tópico, irmãos. Todas as vezes que a gente entra numa crise, seja ela qual for, mas hoje nós estamos falando de crise financeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pretende fazer, é tentar mudar o ambiente. É tentar sair daquele ambiente de crise. A gente entra numa crise e a gente começa a pensar, será que eu não tenho que mudar de emprego? A gente entra em crise, será que eu não tenho que mudar de cidade? A gente entra em crise, será que eu não tenho que mudar de igreja? E a gente começa a fazer igual o povo de Israel fez no Egito. Ah, como era bom os pepinos e as cebolas que nós comíamos no Egito. Ah, irmão, para, irmãos. Ficar lembrando de pepino e cebola, se fala dos filé mignons, sabe? Falando da churrascada, pepino e cebola. Cebola para mim é trauma, embora eu goste de cebola agora, mas quando eu era pequeno, meu pai enchia meu prato de cebola e botava uma sandália em cima da mesa. Eu não gostava de cebola, ele falava, Oni. Eu cresci traumatizado com cebola, mas depois que eu casei, minha esposa começou a fazer os bifes acebolados, gostoso, e eu venci o trauma, para glória de Deus. Ah, que saudade de pepino, irmãos! Já tem tanto pepino na vida para resolver, ainda vou querer comer pepino. A gente pensa em ir embora, a gente pensa em abandonar até mesmo a fé. Mas Deus, o Senhor fala, ei, fica nessa terra. Diga para Deus, o Senhor fala, fica nessa terra. Mas que terra é essa? É a terra da crise. A terra que estava seca, que não se plantava as coisas, mas não dava nada, porque não chovia. Uma crise terrível. Deus fala, ei, fica nessa terra. Sacode quem está do teu lado e eu falo para você ficar nessa terra. É nesse lugar mesmo, da luta, da adversidade, da improbabilidade, da crise. É nesse lugar, é nessa situação que Deus vai bradar na tua vida e o nome dele será glorificado. Que alguém aqui nessa noite levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. Deus fala só, não desças ao Egito, habita nessa terra. Irmãos, gerar significa lugar de peregrinação. Deus falou, não, tu vai ficar aí. Tu vai ficar e vai peregrinar. Depois ele diz peregrine. Primeiro tu vai criar raízes aí. E depois você vai peregrinar. Mas a peregrinação que Deus estava dizendo para ele, não era a peregrinação seu objetivo, não. Você vai peregrinar para essa terra para você ver a extensão do milagre, das coisas que eu vou fazer na tua vida. É isso que Deus estava dizendo. Você vai peregrinar para ver e você ter a dimensão do milagre que eu vou fazer na tua vida. É isso que Deus falou para ele. E aí diz, versículo de número 3: serei contigo e te abençoarei. Ou seja, a promessa que Deus havia feito a Abraão estava renovando com ele e depois ia se consolidar em Jacó. E por último, ia ser revelado na igreja. Então, estamos debaixo de uma promessa. Irmãos, abra sua Bíblia aí, me ajuda a pregar aí, abra sua Bíblia em Joel. Há uma promessa de um grande avivamento nos últimos dias. Só que antes desse avivamento vai acontecer algo assim extraordinário, inesperado, algo maravilhoso. Joel, capítulo de número 2. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia para eu
trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir os 6 anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta e o pulgão, e o grande exército que vem contra vós, e comerei fartamente, e ficarei satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Fale para quem está ao teu lado assim: o tempo de vergonha acabou. Diga para ele aí: é tempo de restituição, é tempo de crescer, é tempo de ser abençoado, queridos. Olha que coisa interessante nesse texto. Deus mesmo que tinha enviado aquela praga, mas ele falou: se alegre. Diga para quem está ao seu lado aí, fala: se alegre. Regozije, porque o tempo novo está chegando. Diz para ele: está chegando, irmãos. Deus vai dar promoção para pessoas aqui no trabalho. Deus vai bater o martelo em teu favor nessa herança que você nem sabe o que tem. Deus vai bater o martelo nessa causa da justiça trabalhista, para que você glorifique o nome do Senhor Jesus. Deus vai abrir portas que você nem imagina na tua área profissional, nos teus negócios. Se prepara, vem coisa grande de Deus aí. Sacode quem está do teu lado para te preparar. Tem coisa grande de Deus chegando. A Bíblia diz aqui depois, fala de um grande avivamento nos últimos dias, derramará no meu espírito, porque haverá um grande avivamento, irmãos. Mas diz que antes do avivamento, Deus vai abençoar financeiramente o seu povo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Vai ter tanta alma para cuidar, que a gente vai abrir igreja toda hora. Aleluia. E para abrir igreja tem que ter recursos. Vai ter tanta alma se convertendo, sendo restaurada, sendo liberta, e precisa de recursos. E o recurso vai vir da mão do povo de Deus, aleluia. Irmão, Deus é coerente. Deus é coerente, irmãos. Ele vai derramar o Espírito para ter conversão em massa e vai botar esse povo aonde? Maravilhoso Deus. Ele antes derrama uma bênção que vem maior abastança sobre nós. Irmãos, eu tenho orado, eu tenho falado muito com Deus isso. Eu tenho falado: Senhor, eu vejo tantos ministérios que tu levanta pessoas para chegar e, pastor, eu estava lá no meu trabalho e Deus falou comigo que é para eu doar esse terreno aqui para a igreja. Glória a Deus. Eu estou meio doido. Eu enlouqueci de dentro, irmão. Eu creio, queridos. Eu tenho falado: Senhor, se não faz com eles, porque o Senhor não pode fazer conosco. Se não tem levantado para eles, porque tu não pode levantar conosco. Porque nós queremos continuar realizando uma grande obra, mas é necessário, Senhor, que tu abra as janelas do céu e faça prosperar a tua igreja. Nós estamos debaixo de promessa, querido. Quando os discípulos foram questionar Jesus acerca de tudo que eles haviam deixado para seguir Jesus, falaram: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber? Ele falou: dessa terra, 100 vezes mais. Aleluia. Diga para quem está ao teu lado: fala 100 vezes mais. Vai ser 100 vezes mais daquilo que tu investiu no reino de Deus. E ele disse: 100 vezes mais dessa terra, e além de tudo isso, a eternidade. Ou seja, é bênção na terra e a bênção eterna da salvação. Tem alguém que recebe essa palavra? Isaac
sabia que ele estava debaixo de promessa. Ele não tinha dúvida daquilo, irmão. Ele sabia. E aí o Senhor fala com ele: então, olha, habita nessa terra, peregrina nela. E aí depois, ele vai dar uma ordem para Isaac. Para semear naquela terra. Esse versículo aqui na mão dos pregadores da prosperidade arranca tudo do povo. A nossa intenção aqui não é essa. Glória a Deus. A nossa intenção não é arrancar nada de você. É fazer que você seja abastado cada vez. Para que você entenda o segundo princípio aqui. Nós precisamos entender o princípio da mordomia cristã. Isaac tinha essa percepção, porque ele aprendeu com seu pai Abraão. Ele aprendeu com seu pai. Veja aqui o texto, em Gênesis 26, 26, a partir do versículo 23, depois que ele prospera, veja aqui a atitude de Isaac. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão. Irmãos, você vai ver o texto aqui, ele já tinha colhido 100 vezes mais, Deus falou assim: não é só isso não, você não tem noção. Amém. Você não tem noção do que eu vou fazer na tua vida. Aí diz assim, ó, o texto: então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaac cavavam ali poços. Olha só que coisa interessante, irmãos. Quando se fala em erguer altar, está falando em reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Amém. Todas as vezes que os patriarcas chegavam em algum lugar, a Bíblia diz que eles erguiam altar ao Senhor. Por quê? Porque eles reconheciam que o Senhor é dono de tudo, e que tudo que eles haviam recebido provinha de Deus. Eles reconheciam o Senhorio de Deus. E altar, para que era altar? Para cultuar a Deus, para oferecer sacrifícios, para oferecer ofertas pacíficas, para oferecer ofertas de tudo aquilo que eles haviam recebido. Ou seja, ele tinha entendimento que tudo que ele havia ganho não era dele, era de Deus. Isso é o princípio da mordomia cristã. O que é um mordomo? Mordomo é uma pessoa que administra aquilo que não é dele. Fala para quem está perto e fala: olha, o que você tem, eu tenho, não é nosso, distraído. É tudo de Deus. Engana-se quem acha que é dono de alguma coisa, irmãos. Engana-se. É tudo de Deus. Isaac tinha essa percepção. Você vai ver Abraão, aí fica essa discussão teológica aí. Porque o dízimo é da lei, o dízimo não sei o que. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo, não existia nem lei. A lei vem por Moisés. Abraão deu o dízimo de tudo antes de existir lei, ou seja, Abraão já entendia o que é a mordomia cristã. Sabe? A gente tem essa percepção. Então tudo que a gente faz para Deus, a gente precisa fazer com um sentimento de gratidão. Então Isaac tinha esse entendimento, diz que ele edificou um altar ao Senhor, né? Quando a gente vai perceber, lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, quando Deus chama o povo para uma responsabilidade, porque o templo estava sendo reconstruído, e o povo não estava nem aí para a reconstrução do templo, estava resolvendo suas questões pessoais, reformando suas casas, e a casa de Deus estava vazia, e Deus chamou o povo e falou: olha, sabe por que vocês estão assim? Porque o salário de vocês parece que é colocado em saco furado, ou seja, entra por um lado e sai pelo outro. Sabe por que vocês se vestem, mas não se aquecem?
diz assim, ó, eu sou o dono da prata e do ouro. Diga para quem está dando, fala, você e eu não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E nós, como igreja do Senhor, abdicamos das coisas e entregamos tudo para o diabo. O diabo fala, olha, Deus deu para eles, mas eles estão me dando, então eu pego. Sabe? E aí, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e a primícia de toda a tua renda. Qual o resultado disso? E encherão de vinho os teus lagares e transbordarão os teus celeiros. Irmãos, entendam uma coisa, evangelho não é mágica. Sabe, quem veio aqui hoje pensando que eu ia orar pelo seu bilhete premiado da Telecena, se enganou. Ou pelaquela aposta que você fez no bet, não sei o que, se enganou. Porque até milagres que Deus realiza está baseado em princípios. Vocês ficam rindo disso que eu estou falando, mas numa igreja que eu pastoreei, eu peguei bilhete de Telecena na salva de oração. Tem uma história do ministério de um irmão que ele ganhou não sei quantos milhões na Telecena. Ele ligou acumulado sozinho. E ele veio, o pastor dele marcou um gabinete pastoral com o pastor e foi levar o dízimo dele, 2 bolsas de dinheiro. Todo feliz. Aí chegou na sala do pastor, botou aquelas 2 bolsas de dinheiro em cima da mesa. Pastor, eu vim trazer o meu dízimo. O pastor falou, que é isso? Onde que você ganhou isso? Falou, eu sou o ganhador da cena acumulada desse mês passado. Aí o pastor falou para ele, ó, pega esse dinheiro amaldiçoado e volta para a tua casa. E estou te informando que você está disciplinado. Ele crente, que o pastor ia falar assim, vem, tudo que vier ali jamais vão sair fora. Pastor, sai daqui que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu vou ajudar alguém a te acompanhar. Sabe por quê? Você já viu qual é o resultado de pessoas que ganham esses prêmios desses jogos? São sequestrados, são mortos pela família. Então, queridos, entenda o princípio da mordomia cristã. Isaac entendeu isso. Em terceiro lugar, obedeça à voz de Deus. Pergunta para quem está perto de você, fala, quais são as vozes que você está obedecendo? São as vozes das redes sociais? São as vozes daquele teu vizinho incrédulo? Daquele teu parente desviado? Daquele teu colega de trabalho inimigo? Ou é a voz de Deus? O Senhor disse para ele, olha, habita nessa terra e peregrina. Imagine, né? Pessoal no vento, tremendo, não chove, tem nada, os boletos só chegando, né? O boleto de cartão de crédito só chegando, mas está chegando porque um dia alguém foi lá e passou
passou o cartão. O boleto não chega sem passar o cartão. Eu já falei aqui, Ministério do Ninja. Agora até passou o Ministério do Ninja agora, olha. Agora o Ministério da aproximação só. Só o Ministério do Ninja. O boleto chega. Aí tu imagina só o boleto chegando lá na casa de Isaac. Aí o Senhor fala: ei, Isaac, o que você tem aí? Aqui é o pastor Daniel falando, né? Você vê nessa terra, eu aprendo uma coisa aqui. Isaac, ele não comeu a semente que tinha que ser plantada. Ele estava numa crise terrível, mas ele nunca comeu a semente que precisava ser plantada, porque ele sabia: se eu comer a semente que tem que ser plantada, qual será a minha expectativa de futuro? Sabe, a gente às vezes dá alguns conselhos para pessoas. Nós dizemos: gente, olha só, não gaste tudo que você ganha. Você e eu precisamos ter um fundo de reserva, porque um dia o mal bate na nossa porta. E aí eu já ouvi de alguns colegas: deixa de ser besta, eu vou deixar as coisas aí com o anticristo. Eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Beleza? Passa 3 meses, esse mesmo colega, meu amigo, porque quem diz que vai deixar tudo com o anticristo, não se prepara de fazer um fundo de reserva. Quando ele precisa, ele vai procurar quem ele sabe que tem uma reserva. E às vezes o crente entra no vento, porque Deus está tratando com aquela pessoa, e aí você vai lá e tira da tua reserva para jogar alguém que Deus está tratando com ele. Fala para o irmão: não entre em ventos com Deus, diga para ele. Deus está falando hoje aqui. Quantas pessoas o nome foi para o Serasa? Fala dele, né? Eu sei o que é isso, eu também já fui. Quantas pessoas que nem sabia, daqui a pouco tem gente cobrando aqui fora. Não, porque fulano comprou um negócio, está o teu nome lá e ele não pagou. Então diga com carinho, bem baixinho, para quem está do lado, fala assim: obedeça a voz de Deus. Diz que ele obedeceu, versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra. Ou seja, Isaac, ele não olhou para a situação, ele não olhou para o ambiente, ele não olhou para o caos, ele não olhou para a crise, ele simplesmente ficou focado aonde? Pregação de domingo? Na escada. Ele ouviu a voz de Deus. Diz que ele semeou. Olha só o que diz em Isaías 1,19: se quiserdes ouvires a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Diga para 2 ou 3 pessoas: você quer comer o melhor dessa terra? Então ouça a voz de Deus. Não ouça a voz da internet, não ouça a voz de pessoas que não têm compromisso com Deus. Ouça a voz de Deus. Lembra dos discípulos? Quando eles decidiram abandonar tudo e ir pescar, lembra quando Pedrão reuniu os discípulos e falou assim: olha, vou pescar. Ou seja, desistiu da fé, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, esteve com ele um tempo e depois foi embora. Eles se sentiram abandonados. Quando a crise vem,
A gente se sente abandonado por Deus. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede a noite inteira e não apanharam nada. Por quê? Porque eles colocaram as coisas dele em primeiro lugar, ao invés de colocar o reino de Deus. E diz que eles não pegaram nada. E quando eles estão voltando, assim como Jesus chamou eles quando eles estavam lavando a rede no início, Jesus volta de novo e diz lá da beira da praia: lança a rede do lado direito. Aleluia. Irmãos, vocês acham que ele já tinha lançado do lado direito, do lado esquerdo, na frente, na retada? Já tinha feito tudo. Pedro podia responder de lá: já lancei. Eu não lancei uma vez só não, lancei 7 vezes. Eu já fui 4 quintas-feiras lá durante a quinta. Eu já fiz a campanha das 7 voltas. Pedro não disse nada disso. Pedro simplesmente disse: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: não desista. Continue lançando a rede, continue semeando, continue lutando, continue perseverando. Não desista, porque na hora certa, no tempo certo, na maneira certa de Deus, o impossível acontecerá. E a Bíblia diz que eles lançam a rede, e quando eles puxam, era tanto peixe que o barco quase foi a pique. E aí interessante, quando eles chegam em terra, aquilo que Jesus mandou eles pegar, Jesus já estava sentado com um peixinho assado na brasa. Sabe o que significa isso? Meu filho, minha filha, aquilo que está te deixando ansioso, desesperado, já está aqui na minha mão só para te entregar. É só você não desistir, é só você perseverar, é só você continuar, é só você ouvir minha voz, é só você me obedecer, e te prepara que na hora certa as coisas acontecerão, o nome dele será glorificado. E quando vieram cobrar os impostos dos discípulos, aí falou: Senhor, a gente paga imposto? Ele falou: faz o seguinte, vai no mar, joga no sol, e o primeiro peixe que vocês pegarem, abre a boca dele, tem uma moeda lá dentro, que vocês vão pagar o meu e o teu imposto. Sabe o que significa isso? Deus sabe o lugar exato onde estão os recursos para atender as nossas necessidades. Basta a gente obedecer. E qual era a profissão de Pedro? Era pescador. Então agora seja profeta para quem está perto de você e fala assim: ó, fala o impossível, chega para a pessoa, fala o milagre. Vai acontecer na tua e na minha vida dentro daquilo que nós fazemos. É dentro do que você faz. É dentro das suas habilidades. A habilidade é sua, mas o milagre quem faz é ele. Irmãos, qual seria a possibilidade de encontrar uma moeda dentro da boca de um peixe? Mas Deus sabe onde estão os recursos. Deus sabe onde está a porta que será aberta. Deus sabe exatamente a hora, o lugar que está aquilo que vai mudar a tua história. Mas só que tinha uma diferença.
está de brincadeira comigo, Jesus. Como é que eu vou lá pegar um peixe, vai dar uma moeda na boca dele? O problema é que a gente quer um milagre, mas a gente não quer fazer nada. Mas a gente precisa ir lá. Bate no lugar da pessoa que está na tua frente e fala: você tem que ir lá. Eu não sei onde você tem que ir, mas se Deus está mandando eu falar isso, é porque você tem que ir lá. Aleluia. Você tem que ir lá. E quando você chegar lá, o milagre acontecerá. O milagre acontece quando nós tomamos atitudes de fé. Irmãos, eu não faço milagre, eu não faço coisa impossível, mas Deus falou: faz quinta-feira, 5 quinta-feiras de coisas impossíveis. Então, se Ele falou, eu só preciso obedecer e crer e aguardar e agir. Você está entendendo o que Deus está querendo compartilhar conosco nessa noite? Eu só preciso obedecer a voz de Deus, queridos. Eu creio, irmãos, que nessas quintas-feiras Deus vai fazer coisa extraordinária. Nós vamos ter testemunho de cura nesse lugar. Nós vamos ter testemunho de vitórias financeiras. Temos testemunho de salvação, de restauração de família, de projetos conquistados. Quarto, continue semeando. Olha só o que diz Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você já jogou alguma vez um pedaço de pão na água? Já? Aí você joga um pedacinho de pão assim, e depois você vai lá ver o que aconteceu com o pão. Não aumentou o tamanho. Ele está falando isso. Lança a tua semente, porque ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore e ela vai gerar muitos frutos. E aí ele diz: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore ali cair, ela vai ficar. Mas ele diz: quem observa o vento nunca semeará. Ou seja, quem olha a crise nunca vai semear. Mas ele continua dizendo: e o que olha para as nuvens nunca secará. Ele está falando do lavrador, que ele fica olhando para a nuvem, cadê? Não tem chuva. Não tem nuvem, como tem nuvem tem chuva. Lembra de Elias? Ele mandou o menino lá 6 vezes, ele não via nada, mas ele insistiu. E aí quando ele volta na última, ele fala: olha, eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem. Olha só a resposta do profeta, do homem de fé. Falou: volta e a vida cabe para correr, porque é sinal de uma abundante chuva. Ah, querido, diz para 2 ou 3 pessoas: falar, eu sinto o sinal de uma abundante chuva sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, um sinal de uma abundante chuva. Aí ele diz que ele primeiro ouviu ruídos. Ah, querido, Deus, antes de mandar o milagre, ele faz ruído. Você está ouvindo um ruído ainda? Você está ouvindo um ruído de milagre? Você está ouvindo? Quando Deus foi ressuscitar o vale de ossos secos, a Bíblia diz que houve um ruído entre os ossos. Sabe, crente não precisa de grandes estrondos para ele crer no milagre. Basta ter um ruído. Aguce os seus ouvidos, porque a partir de um ruído
Deus vai fazer coisa cristã. Aleluia. Continue semeando, não desista. A Bíblia diz: põe a semente pela manhã e à tarde não retire a mão dela. Sabe por que nós estamos orando? Meia-noite, 6 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas. E vamos orar aqui de novo? Porque nós não estamos tirando a mão da semente, estamos regando a semente com oração, com fé, com clamor. E na hora certa, aquilo que tiver que acontecer, acontecerá. E para encerrar, fique tranquilo, o milagre vai acontecer, o impossível vai acontecer, porque Isaac, ele obedeceu à voz de Deus, ele creu que ele estava debaixo da promessa, ele continuou semeando, ele entendeu o princípio da mordomia cristã, e ele lançou a semente no local que era provável. Aqui não diz nem que ele arou a terra, só diz que ele lançou a semente. E diz que ele lançou a semente naquela mesma terra. Que terra? Numa terra seca, numa terra de crise, numa terra que não tinha chuva. Lembra da parábola das sementes? Que uma caiu no meio das pedras, outra no meio de espinho, outra no terreno duro, mas teve uma que caiu na boa terra. Aqui não. Aqui não fala se a terra estava boa. E tudo indica que estava tudo seco. Mas ele simplesmente obedeceu a voz de Deus. Amém. E quando nós obedecemos a voz de Deus, o milagre acontece. Diz que ele lançou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Irmãos, você quer que ainda esse ano Deus pode fazer um milagre na tua vida financeira? Tem gente que não tem uma coisa, o povo está bem desanimado. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daquele que o busca. Entenda uma coisa, eu aprendi uma coisa na minha vida cristã. Quando era liberada uma palavra profética do altar, eu oro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu oro, peguei a minha. Glória a Deus. Eu lembro, eu ouvi uma mensagem, quando eu passei no concurso de capelania, eu ouvi uma mensagem profética de um homem de Deus, meu pastor na época. E quando ele falou aquilo, eu falei, eu pego para mim isso aí. Amém. Eu lembro de uma vez que esse meu pastor disse assim: irmão, você está desempregado, você está passando no meio de uma crise, você está em dificuldade. Ele falou assim: ó, vai vender picolé na praia. Aí o pessoal, o que é isso? Que ignorância é essa, pastor? 4 meses depois, chegou um irmão lá para dar o testemunho. Pastor, posso dar um testemunho? Posso. Naquele dia que o Senhor mandou quem estava desempregado vender picolé na praia, eu peguei os últimos recursos que eu tinha, eu comprei picolé e fui para a praia. No primeiro dia que eu fui, eu vendi 200 picolés. No segundo dia eu voltei e vendi 400. No terceiro dia só foi multiplicando a quantidade de picolé. Hoje eu abri uma sorveteria, porque um dia eu ouvi uma palavra profética de um homem de Deus. Não entendi como uma seta ou como aquilo, uma exortação, mas eu recebi como uma palavra profética. E eu fui vender picolé. E hoje eu sou um microempresário. Eu quero dizer para você, não sei qual picolé que você tem que vender, mas vai vender picolé. Diz que ele semeou e colheu sem medidas, porque o Senhor abençoava. Ou seja, não foi a sua capacidade, foi a mão de
sorrir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios diz que aquele que dá semente ao semeia, e pão para comer também multiplicará a sua sementeira, e aumentará o fruto da sua justiça, para que em tudo enriqueças, para toda a beneficência, a qual fala por nós, se dê graças a Deus. O que Deus vai fazer na tua vida financeira, muitas pessoas vão glorificar o nome de Deus. Glória, glória. O que Deus vai realizar na tua vida, muitas pessoas vão ver o milagre de Deus. E aí eu quero ler o texto aqui para encerrar, enquanto o Ministério do Louvor se prepara. Quando eu li esse texto, Deus me deu a interpretação do sonho. Quando diz assim, Isaías, capítulo de número 45, versículos 2 e 3, o profeta Isaías diz isso para o povo de Deus. Diz assim: olha, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os terrores de terra, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Creia nisso, queridos. Vamos orar. Feche seus olhos, levante a sua mão, vamos guerrear agora. E você vai colocar diante de Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, aí ninguém no teu lugar. Nós vamos orar juntos por essas causas. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, Senhor. Meu Deus, teu povo está aí como terra fértil, como terra boa, para receber essa palavra. E nós, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade da tua palavra, uma palavra que tem 8.000 promessas para a tua igreja, nós queremos agora, Senhor, liberar, Senhor, sobre a vida do teu povo. Deus, em nome de Jesus, Pai, começa a agir em favor da tua igreja. Começa, Senhor, visitar os lugares escondidos. Começa a revelar e manifestar os tesouros que tu tens para derramar sobre o teu povo. Ó Deus, essa causa trabalhista da justiça, ó Pai, bata o martelo em favor da tua filha nessa noite. Meu Deus, essa herança que está emperrada, essa propriedade que precisa ser vendida e não aparece quem compra, meu Deus, levanta o comprador ainda esse mês, para que a tua filha possa desfrutar dessa bênção e o teu nome ser glorificado. Meu Deus, em nome de Jesus, os negócios dos teus filhos, seja microempresário, seja profissional autônomo, seja empresário de médio porte, ou seja que nem é empresário, mas tu pode tornar um empresário. Meu Deus, começa a abençoar a obra das mãos dessa pessoa, começa a fazer por onde ela colocar a mão, venha prosperar, venha abençoar, abençoa os negócios do teu povo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que são profissionais liberais, meu Pai, em nome de Jesus, faz prosperar o trabalho
que me filhas cair na graça dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, age em favor do teu povo. Manifesta a tua mão poderosa. Pai, agora nós te pedimos em favor da nossa igreja. Meu Deus, abençoa toda a tua igreja, Senhor. Nós temos projetos, nós temos sonhos. Isso se faz com recursos. Coloca os recursos na mão do teu povo, Senhor. Levanta pessoas nesse lugar, abastadas, abençoadas, para que possa investir no teu reino. E meu Pai, eu quero te pedir nessa noite, tu sabe onde estão os recursos.